Você verifica a mochila do seu filho antes de ele ir para a escola dominical? Não estou perguntando sobre o lanche ou sobre o caderno. Estou perguntando se você já verificou o que entrou naquela mochila sem ser você quem colocou. Porque durante 9 anos eu coloquei coisas na mochila de crianças cristãs. Objetos pequenos, inseridos em segundos. Em momentos onde a criança havia deixado a mochila num canto e havia ido brincar. E o que eu havia colocado operava sobre aquela criança enquanto ela carregava a mochila nas costas. Indo para a escola dominical, voltando para casa, vivendo a vida de criança cristã que os pais acreditavam estar protegida. Meu nome é Edilson. Tenho 44 anos. Sou de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, do bairro Jardim Aquários. Cresci numa comunidade de risco. Não houve um dia em que alguém sentou na minha frente e me apresentou a Irmandade como opção. Fui absorvido, progressivamente, por um primo que havia entrado primeiro, por uma rede ao redor que havia se tornando o meu ambiente natural, por um conjunto de práticas e de compromissos que haviam chegado um de cada vez ao longo de 2 anos, até que eu estava completamente dentro, sem ter percebido o momento exato em que havia cruzado a fronteira. Minha especialidade havia emergido de uma habilidade específica que havia desenvolvido desde criança, a de me mover em ambientes sem chamar atenção. Era uma habilidade de sobrevivência do contexto onde havia crescido. E a Irmandade havia visto essa habilidade e havia a alocado em operações que exigiam invisibilidade, especialmente em eventos com muitas pessoas, muitas crianças, muita movimentação, onde alguém que conseguisse se mover sem chamar atenção era exatamente o perfil necessário. Em 9 anos, executei operações sobre mochilas de crianças cristãs em 42 eventos. Escola dominical, acampamentos de jovens, retiros de família, festas comemorativas. 42 momentos onde eu havia tido acesso à mochila de uma criança e havia inserido o que havia sido designado. É esse peso que me traz aqui. O primeiro tipo de objeto era o de bloqueio de receptividade espiritual infantil. A criança cristã que cresce em ambiente de fé tem uma abertura natural para o espiritual que é diferente da abertura adulta. Não é construída por teologia, não é elaborada por argumento intelectual. É parte de como a criança que cresce num lar de fé genuína experimenta o mundo. Deus é real porque os pais agem como se Deus é real. A oração acontece porque a oração é o que a família faz. A escola dominical é a extensão natural de um ambiente onde o espiritual é parte da realidade cotidiana. Essa receptividade natural era o que tornava a fé infantil tão sólida quando estava intacta, e o que tornava o bloqueio de receptividade tão eficaz quando era instalado na fase de formação. O objeto havia sido desenvolvido para criar uma distância progressiva entre a criança e a experiência espiritual genuína. A criança continuava indo à escola dominical, continuava participando dos cultos, continuava ouvindo as histórias bíblicas, mas havia algo que havia começado a resistir. Uma qualidade de ausência de conexão que havia se instalado entre o que era ensinado e o que chegava no nível experiencial da criança. O efeito não era imediato nem dramático. Era progressivo, de semanas a meses, e era específico. Não rejeição da fé, não rebeldia, não questão de comportamento. Era uma distância que os pais percebiam como a fé não está chegando nele, sem conseguir nomear o que havia mudado. Havia uma família em São José dos Campos que chamarei de família Pinheiro. O filho mais novo, Mateus, 8 anos, havia começado a mostrar exatamente esse padrão. Havia frequentado a escola dominical desde os 2 anos. Havia crescido vendo os pais em oração. Havia participado de tudo, mas havia algo que resistia a chegar. Uma distância que havia ficado maior ao longo dos meses. A mãe havia descrito para o pastor como parece que a fé não pega nele. E havia razão para a preocupação. Havia um objeto na mochila do Mateus que havia sido instalado num acampamento familiar 6 meses antes, dentro do bolso frontal externo, em posição de contato constante com as costas da criança. Se você percebe na vida do seu filho uma distância progressiva da experiência espiritual que não tem explicação proporcional, escreve agora: em nome de Jesus, todo bloqueio de receptividade espiritual instalado sobre meu filho é destruído agora. A abertura natural para Deus que pertence à infância desta criança é restaurada. O que havia sido distanciado é reconectado. O segundo tipo era o de plantio de semente de rejeição. Diferente do bloqueio de receptividade, que produzia distância passiva,
A semente de rejeição havia sido desenvolvida para produzir uma predisposição ativa de questionamento e de rejeição da fé durante a adolescência. Não questionamento saudável, mas uma qualidade de questionamento amplificado artificialmente, calibrado para produzir resultado no período de revisão de identidade adolescente. A semente era plantada na infância, frequentemente entre os 7 e os 10 anos. O período de latência era longo. Ficava ali sem produzir efeito visível por anos, esperando a fase onde havia mais terreno para germinar. A adolescência era esse terreno. O resultado que a Irmandade havia documentado. Jovens de famílias cristãs genuínas, que haviam rejeitado a fé com uma completude e uma velocidade desproporcional ao nível de questionamento intelectual que haviam desenvolvido. Rejeições que haviam chegado com uma certeza que não havia sido construída pelo raciocínio, que havia parecido vir de um lugar mais profundo, mais instalado do que o argumento intelectual alcançaria. Havia um jovem em Jacareí, município próximo, que chamarei de Henrique, 16 anos, filho de pastores, que havia crescido num lar de fé genuína. Em 3 meses do início da adolescência, havia um processo de rejeição que havia deixado os pais atônitos pela velocidade, pela qualidade de certeza que havia aparecido antes da construção intelectual que normalmente precede uma revisão de fé dessa magnitude. A semente de rejeição havia sido plantada quando Henrique tinha 8 anos, num retiro de família. Escreve agora: em nome de Jesus, toda semente de rejeição plantada sobre meu filho é arrancada pela raiz agora. O que foi semeado para germinar na adolescência não germina. A fé construída neste lar é protegida de semente plantada de fora. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana tem um testemunho novo. Aperta o botão e ativa o sino. O terceiro tipo era o de desvio de chamado infantil. A Irmandade havia identificado que há crianças que chegam com um chamado específico, perceptível desde a infância em forma de dons e de inclinações que os pais e a comunidade ao redor reconheciam. O desvio de chamado havia sido desenvolvido para operar sobre essas crianças, não para destruir o dom, mas para desviar a direção em que o dom seria expresso. O dom permanecia. A expressão havia sido redirecionada progressivamente para longe do propósito original. A criança com dom de pregação crescia com o dom intacto, mas reorientado. A criança com dom de adoração crescia com a musicalidade intacta, mas expressa em contextos progressivamente mais distantes da fé. A insatisfação específica que acompanhava o exercício do dom na direção errada. Esse não é completamente o meu lugar. Era o marcador mais preciso de desvio de chamado. Havia uma criança em São José dos Campos que chamarei de Gabriel, 6 anos, filho de líderes de louvor, com uma musicalidade específica desde muito pequeno que a comunidade havia reconhecido como dom genuíno de adoração. A Irmandade havia identificado aquela criança como alvo de alto valor, porque havia em Gabriel um potencial de impacto no ministério de louvor que, desenvolvido sem interferência, produziria resultado por décadas. Havia tido acesso à mochila do Gabriel num evento 3 meses antes da noite que mudou tudo. Preciso te contar como saí. Era um sábado. Escola dominical de uma comunidade em São José dos Campos. Eu havia sido posicionado como voluntário de apoio. 4 meses de construção de relacionamento com a coordenação para justificar a presença. A terceira mochila daquele evento pertencia a uma menina de 8 anos, cujos pais lideravam células de alto impacto regional. O alvo não era a menina, eram os pais, através da filha que carregava a mochila. Havia pego a mochila enquanto a menina estava no pátio. Havia aberto o bolso frontal. Era operação de rotina. Havia executado 41 vezes antes. No fundo do bolso, junto com um estojo de lápis e algumas borrachas, havia um papel dobrado em 4. O tipo de papel de caderno que crianças usam para bilhetinhos. Não havia intenção de abri-lo. Havia aberto ao tentar fazer espaço para o objeto. Era uma letra de criança. Letras grandes, levemente tortas, de quem havia aprendido a escrever há pouco tempo. O papel dizia: Papai Jesus te ama. Eu também. Sem vírgula entre papai e Jesus. As duas coisas na mesma frase, com a naturalidade de quem ainda estava aprendendo pontuação, mas que havia escrito exatamente o que havia querido dizer. Reconheci a letra. Não era aquela menina que havia escrito. Era a minha filha.
Minha filha de 7 anos que vivia com a mãe em Taubaté depois da separação, que frequentava a escola dominical lá, que eu havia visto pela última vez há 4 meses, que havia aprendido a escrever nos últimos 2 anos, sem que eu tivesse acompanhado cada passo desse processo. Os A ainda um pouco abertos demais. O M, com as curvas levemente assimétricas que havíamos tentado corrigir juntos antes da separação. Era a letra da minha filha num bilhetinho dentro da mochila de outra criança num sábado, que havia começado como todos os outros 41 anteriores. Não instalei o objeto. Fechei o bolso. Recoloquei a mochila exatamente onde havia estado. Saí da sala. E não voltei. A saída da Irmandade foi o processo mais longo e custoso que havia enfrentado. Havia 9 anos de relações, de compromissos, de uma identidade construída dentro daquela rede. Os custos foram reais, e não os detalharei completamente aqui. Mas havia o bilhetinho da minha filha. Papai Jesus te ama. Eu também. Com o M levemente assimétrico. 2 anos depois, havia retomado o contato com minha filha. No terceiro final de semana juntos, após a reaproximação, ela havia me pedido para ir à escola dominical dela no domingo. Havia ido. Sentado na última fileira de um salão de escola dominical pela primeira vez como pai, não como agente, e havia visto minha filha no meio das outras crianças cantando. Me tornei cristão naquele mesmo mês, numa comunidade em São José dos Campos, 11 anos depois da libertação. Ainda aqui, com minha filha, que hoje tem 18 anos, e ainda escreve bilhetinhos, mas já sabe onde colocar a vírgula, sobre a proteção das crianças, e sobre as mochilas especificamente. A inspeção física da mochila é o passo mais concreto, especialmente depois de eventos onde a mochila esteve fora da supervisão direta dos pais. Escola dominical, acampamentos, retiros. Verificar cada compartimento, cada bolso. Qualquer objeto que não seja pertence reconhecível da criança. Remover com declaração. Em nome de Jesus, este objeto não pertence à mochila do meu filho. O que foi colocado aqui sem meu conhecimento perde autoridade agora. Esta mochila está coberta. E estabelecer prática de cobertura diária sobre a mochila, específica. Em nome de Jesus, a mochila do nome está coberta. O que está dentro está em espaço protegido. O que for colocado sem permissão perde autoridade antes de operar. E nome, enquanto carrega essa mochila, está coberto pelo sangue do Cordeiro. Para crianças com padrões descritos, a declaração de restauração feita pelos pais. Em nome de Jesus, todo bloqueio de receptividade espiritual sobre nome é destruído agora. Toda semente de rejeição plantada sobre nome é arrancada pela raiz. Todo desvio de chamado introduzido sobre nome é cancelado. A abertura natural para Deus, o chamado específico e o dom desta criança são restaurados. A autoridade dos pais sobre os filhos no plano espiritual é uma das mais eficazes que existe. Em 42 eventos de operações, havia identificado que crianças com pais que cobriam especificamente os filhos por nome, não cobertura genérica, mas nominada, ofereciam mais resistência às operações. O nome da criança na declaração é o que produz a especificidade que resiste. O protocolo completo de proteção de crianças está em Quebrando Maldições. O protocolo de 14 dias de libertação espiritual. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. https://pay.kiwify.com.br ao FSTJ. Não espere. O inimigo não espera. O que aprendi em 11 anos desde a conversão, que resume 9 anos de operações visto de dentro. A Irmandade escolhia crianças porque o impacto sobre uma criança em formação produz resultado de décadas por unidade de esforço. E que fechar o acesso, com cobertura específica, com inspeção regular, com declaração nominada sobre cada filho, transforma o alvo mais vulnerável no mais protegido. E há algo que nenhum ensinamento conseguiria ter me ensinado da forma que aprendi. Um bilhetinho num bolso de mochila com letra de criança pode parar 9 anos de Irmandade. O que o seu filho escreveu para você hoje, com letra ainda aprendendo, com pontuação ainda sendo descoberta, é mais poderoso do que você imagina. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo bloqueio de receptividade espiritual instalado sobre crianças de famílias representadas aqui seja destruído agora. Que o Mateus e cada criança que havia mostrado distância progressiva da experiência espiritual
descubra que o bloqueio foi removido e que a abertura natural para Deus que pertence à infância seja restaurada. Que toda semente de rejeição plantada sobre crianças de famílias representadas aqui seja arrancada agora. Que o Henrique e cada jovem que havia rejeitado a fé com velocidade desproporcional descubra que havia semente artificial na raiz, e que o encontro genuíno com Deus, que havia estado presente em toda a infância, seja possível de uma forma que a rejeição havia fechado. Que todo desvio de chamado sobre crianças de famílias representadas aqui seja cancelado agora. Que o Gabriel e cada criança com dom que havia mostrado reorientação progressiva descubra que o desvio foi cancelado e que o dom se expresse no propósito para o qual havia sido dado. Pai, pelos pais que estão assistindo, que usem a autoridade sobre os filhos com especificidade e com constância. Que cubram cada filho por nome, que inspecionem os pertences, e que o bilhetinho que o filho escreveu ou vai escrever chegue ao pai de formas que só tu sabes que eram necessárias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Edilson. Sou de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, do bairro Jardim Aquários. Fui da Irmandade por 9 anos, especializado em operações sobre mochilas de crianças cristãs. 42 eventos. Até o sábado em que encontrei num bolso de mochila de uma menina de 8 anos um bilhetinho com a letra da minha própria filha, que havia aprendido a escrever sem que eu tivesse acompanhado cada passo. Papai Jesus te ama, eu também. Com o M levemente assimétrico, e não consegui executar o que havia trazido. Fui filho do fogo. Hoje sou filho da luz, das trevas para a luz. Há algo sobre a operação de desvio de chamado que precisa ser detalhado com mais precisão, porque é a de maior impacto de longo prazo e a que mais frequentemente passa desapercebida. A Irmandade havia desenvolvido o desvio de chamado com uma sofisticação específica. Não produzia resultado imediato. O que produzia era redirecionamento gradual, de forma que nem os pais, nem a liderança, nem a própria criança percebiam que havia algo sendo desviado. Apenas ao longo de anos, o dom que havia sido reconhecido e celebrado na criança pequena ia se expressando em direções progressivamente mais distantes do propósito original. O marcador que distinguia desvio de chamado de desenvolvimento natural era específico. Havia uma qualidade de insatisfação persistente no exercício do dom no novo contexto. A pessoa havia se tornado competente no que havia se tornado. Havia desenvolvido habilidade. Havia conseguido resultado. Mas havia algo que resistia a se sentir completo. Uma qualidade de esse não é completamente o meu lugar, que havia acompanhado o exercício do dom ao longo dos anos. Essa qualidade específica, de insatisfação que persiste apesar de competência e de resultado, é o marcador mais preciso de desvio de chamado. E a declaração de restauração pode ser feita sobre adultos que reconhecem esse padrão na própria vida, não apenas sobre crianças. Em nome de Jesus, todo desvio de chamado introduzido sobre a minha vida, seja na infância, na adolescência ou em qualquer ponto posterior, é cancelado agora. O chamado original que Deus designou para mim é restaurado. O dom que carrego encontra a expressão que havia sido designada. A insatisfação que havia acompanhado o exercício do dom no lugar errado cede à completude de expressar o dom no lugar certo. Há também uma dimensão do bloqueio de receptividade que é importante nomear com precisão, especialmente para distingui-lo de uma fase natural do desenvolvimento espiritual da criança. Nem toda criança que passa por período de menor engajamento espiritual está sofrendo bloqueio de receptividade instalado. Crianças passam por fases naturais. Há períodos de maior abertura e períodos de menor interesse que fazem parte do desenvolvimento normal. A diferença está em 2 marcadores específicos: a velocidade de instalação e a resistência ao que normalmente restauraria o engajamento. O bloqueio de receptividade instalado se instala de forma gradual, mas consistente ao longo de semanas. Não oscila como as fases naturais oscilam, e resiste às práticas que normalmente restauram o engajamento. Quando pais e liderança fazem tudo certo e o distanciamento persiste apesar disso, esse é o marcador que distingue operação espiritual de sazonalidade natural. Sobre os 42 eventos que executei, e sobre o que havia aprendido sobre quais comunidades haviam oferecido maior resistência, havia um padrão consistente.
Comunidades onde havia cultura de inspeção de pertences e de cobertura deliberada antes de eventos haviam tido incidência menor de operações completas. Não porque eu houvesse sido descoberto, mas porque havia um nível de presença espiritual coletiva naqueles eventos que tornava as operações mais difíceis de executar sem que algo fosse percebido. Não a presença de alguém que houvesse identificado o que eu estava fazendo, mas uma qualidade de atenção espiritual coletiva no espaço que havia produzido um ambiente onde eu havia me sentido mais exposto. A combinação de intercessão prévia sobre o evento, de cobertura sobre os espaços onde as crianças estariam e de liderança que havia estado orando especificamente sobre as crianças por nome. Essa combinação havia produzido um ambiente que era diferente de eventos sem essa prática, e havia escolhido executar as operações em eventos que haviam tido menos dessa cobertura coletiva, porque a operação havia sido mais fácil, o que significa que a cobertura coletiva havia sido eficaz mesmo sem que eu tivesse sido identificado diretamente. A escola dominical que ora sobre as crianças por nome antes do evento, que tem liderança que declara cobertura sobre os espaços, que estabelece prática de inspeção de pertences como protocolo regular. Essa escola dominical estava produzindo um ambiente de resistência que eu havia aprendido a evitar. Não sempre, porque não havia sempre escolha sobre qual evento executar a operação. Mas quando havia escolha, havia preferido os eventos sem essa cobertura. Isso é o que ofereço para lideranças de escola dominical que estão assistindo. A cobertura coletiva sobre os espaços e sobre as crianças por nome, feita com regularidade antes de cada evento, produz resistência real a operações como as que executei por 9 anos. Não porque a Irmandade não tentasse, mas porque o ambiente havia se tornado mais difícil de trabalhar. E a prática simples de declarar cobertura sobre cada criança por nome antes de cada evento, com a liderança da escola dominical reunida antes da chegada das crianças, é o que estabelece esse ambiente de resistência que não exige nenhum recurso adicional, além do que já está disponível a qualquer comunidade cristã. Das trevas para a luz. Há uma última coisa que quero dizer, e é específica para pais que estão num processo de separação ou de divórcio, e que por algum motivo não estão presentes na vida dos filhos de forma regular. Havia entrado na Irmandade com 20 anos, num contexto de risco, sem ter qualquer filho. A separação havia acontecido no 7º ano dentro da Irmandade, quando minha filha tinha 5 anos. E os 2 anos seguintes à separação haviam sido os anos de maior intensidade das operações, porque havia algo no contexto emocional daquele período que havia me afastado ainda mais da possibilidade de perceber o que estava fazendo. Havia estado executando operações sobre mochilas de filhos de outros durante o período em que não havia conseguido estar presente na vida da minha própria filha. Havia colocado objetos em mochilas de crianças cuja relação com os pais eu havia mapeado, enquanto a minha própria filha havia aprendido a escrever sem que eu houvesse acompanhado cada letra. O bilhetinho havia chegado de dentro de uma mochila que não era dela porque não havia mochila dela para encontrar naquele período. Havia saído da vida dela no ano em que havia aprendido a escrever, e havia reencontrado a letra dela num bolso de mochila de uma criança desconhecida numa escola dominical em São José dos Campos, 2 anos depois. Para o pai que está assistindo e que por alguma razão, separação, trabalho, circunstância, não está presente na vida do filho de forma regular. A distância física não cancela a autoridade espiritual. A declaração de cobertura que você faz sobre o seu filho, mesmo à distância, mesmo sem a presença diária, opera sobre aquele filho porque você é o pai. Em nome de Jesus, nome do filho, está coberto agora. Onde ele estiver, o que ele carregar, o que entrar na vida dele, está submetido à cobertura que declaro como pai. Nenhuma operação opera sobre ele sem passar pelo sangue do Cordeiro que declaro sobre a vida dele agora. Essa declaração feita pelo pai à distância é eficaz. Não substitui a presença. Nada substitui a presença. Mas opera sobre o filho de formas que a distância física não cancela. E se você é o pai que perdeu anos, como eu havia perdido, como havia ficado 2 anos sem ver minha filha, há algo que aprendi. Deus não está limitado pelos anos perdidos. O reencontro que havia acontecido 2 anos depois havia produzido uma qualidade de relação que havia surpreendido os dois. Não como se os 2 anos não houvessem existido, mas como se houvesse algo que havia estado esperando o momento do reencontro
para ser possível de uma forma que o momento anterior não havia permitido. Os anos perdidos são reais, e Deus é capaz de trabalhar a partir de onde você está, não apenas de onde você deveria ter estado. Das trevas para a luz. Quero voltar ao Gabriel, a criança de 6 anos com dom de adoração, que havia sido alvo de desvio de chamado 3 meses antes do bilhetinho. E quero descrever o que havia observado ao longo do tempo naquelas crianças que haviam sido alvo de desvio de chamado, porque é o que vai ajudar pais a identificar o padrão. Havia documentado os casos que conseguia acompanhar ao longo de anos após as operações, e o padrão que havia emergido nos casos de desvio de chamado era específico em sua progressão. Havia 3 fases observáveis. A primeira fase, que ocorria entre os 8 e os 12 anos após a instalação, era de manutenção. A criança continuava expressando o dom no contexto original. Havia pouca diferença observável. A segunda fase, que ocorria tipicamente durante a adolescência, era de questionamento sobre o contexto de expressão do dom. Não sobre o dom em si, mas sobre se o contexto cristão era o lugar certo para expressá-lo. A terceira fase, que ocorria na vida adulta, era de expressão do dom no novo contexto, com a qualidade de insatisfação persistente que havia mencionado. Essa progressão de 3 fases em 20 anos é o que tornava o desvio de chamado a operação de mais difícil identificação e de maior impacto. 20 anos de resultado a partir de um objeto instalado durante 5 minutos numa mochila de criança. E o que cancela o desvio, a declaração de restauração de chamado feita pelos pais sobre a criança, pode ser feita em qualquer ponto das 3 fases com eficácia. Não precisa ser na primeira fase para funcionar. A declaração feita sobre um adulto que reconhece o padrão na própria vida tem a mesma autoridade de cancelamento da declaração feita sobre a criança pequena, porque a autoridade que opera sobre o chamado não está limitada pelo tempo. Em nome de Jesus, todo desvio de chamado sobre nome é cancelado agora, independente de há quantos anos está operando, independente de qual fase do processo está. O chamado original é restaurado. A insatisfação que havia acompanhado a expressão do dom no lugar errado cede. A direção correta é aberta. Há também uma dimensão de proteção preventiva, que quero nomear especificamente para pais de crianças com dons identificáveis. Crianças em quem a comunidade ao redor já reconhece algo específico. Declarar proteção específica sobre o chamado da criança, não apenas sobre a criança em geral. Em nome de Jesus, o chamado de nome está protegido. O dom que Deus colocou nesta criança se expressa no propósito para o qual foi colocado, sem desvio, sem reorientação artificial, sem pressão que venha de fora do que Deus designou. O caminho desta criança em direção ao propósito do chamado está coberto. Essa especificidade, nomear o chamado, não apenas a criança, é o que fecha o ponto de acesso específico que o desvio de chamado havia explorado. E é uma dimensão de cobertura que a maioria dos pais não pratica porque não havia pensado que o chamado específico do filho era um ponto de acesso que precisava de declaração própria. A criança com dom identificável, especialmente criança com dom espiritual perceptível desde muito cedo, é um alvo específico de desvio de chamado. E a cobertura específica sobre o chamado dessa criança é o que fecha o ponto de acesso que a Irmandade havia explorado por décadas. Das trevas para a luz. Uma última reflexão sobre o que aconteceu depois que saí da Irmandade e que tem implicação direta para o que você pode fazer hoje pela sua família. Havia 2 anos de processo depois do bilhetinho antes de me tornar cristão. 2 anos onde havia saído da estrutura, mas ainda não havia entrado em outra. E nesse período, a principal prática espiritual que havia tido era uma que havia começado de forma completamente não intencional. Havia começado a ligar para minha filha com mais regularidade e havia descoberto que ela havia desenvolvido o hábito de encerrar cada ligação da mesma forma, com uma oração breve, em voz alta, que havíamos começado a fazer juntos no telefone. Não havia sido intenção de praticar espiritualidade. Havia sido o jeito que minha filha havia aprendido a encerrar conversas com os adultos que amava, orando por eles. E havia ficado, e havia virado hábito, e havia sido, ao longo de 2 anos de ligações, a forma mais consistente de prática espiritual que havia tido naquele período. Uma criança de 7, 8, 9 anos orando no telefone com o pai que havia saído da Irmandade, mas que ainda não havia entrado em nenhum outro lugar,
Havia sido o fio que havia me levado ao momento em que o reencontro pessoal havia se tornado possível. Isso é o que quero dizer para o pai que está assistindo e que, por alguma razão, está distante dos filhos. A oração dos filhos pelos pais é uma das mais específicas e poderosas que existe. Se você tem filhos que oram, deixe-os orar por você. Se você tem filhos que ainda não oram, ensine-os, mesmo que você ainda não ore bem. Porque a oração de um filho pelo pai opera sobre o pai de formas que a oração do pai por si mesmo não opera da mesma forma. E a filha que havia orado no telefone por 2 anos havia preparado o terreno para o encontro que havia me tornado cristão. Sem saber. Apenas com o hábito que havia aprendido de encerrar ligações com uma oração. Deus usa crianças. Deus usa bilhetinhos com letra ainda aprendendo e pontuação ainda sendo descoberta. Deus usa ligações de telefone encerradas com oração de criança. E Deus usa o instinto de um pai que, mesmo tendo saído do lugar certo, reconhece a letra da própria filha num bolso de mochila de uma menina desconhecida. O que o seu filho escreveu para você, com letra ainda irregular, com vírgula no lugar errado, pode ser exatamente o que você precisa. Guarde, leia e saiba que há um Deus que usa tudo que um filho oferece com genuinidade para alcançar o pai que precisa ser alcançado.